Sabe aquela sensação, aquele peso do que não está mais aqui? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num texto poético que fala exatamente sobre isso: memória, perda e aquele sentimento arrepiante do que fica para trás. É uma viagem para dentro desse vazio. Cadê os rostos? Cadê o riso que se foi? Pois é com essa pergunta que quase assombra que tudo começa. E não é só uma pergunta, né? É o eco de uma ausência. É o que define o tema central que a gente vai explorar agora: a perda e o vazio que ela deixa. Então, para começar, vamos dar uma olhada em como o texto constrói pouco a pouco essa atmosfera em volta do que já não existe, explorando os sons e as sensações dessa ausência. A experiência da perda aqui começa com algo que a gente quase consegue ouvir. O texto diz uma voz, mas ela desaparece. É uma presença que de repente é retirada, deixando um vácuo no lugar. É a primeira pista de que algo se foi e não volta mais. E o que acontece depois que essa voz some? Bem, o vazio não é só um buraco. Ele se torna uma presença. O texto diz que o vazio se mostra, como se a ausência ganhasse vida, sabe? Como se ela se tornasse uma entidade que se revela no espaço que ficou. E o mais curioso é que a reação a esse vazio não é de briga, de resistência. É um silêncio sem luta. Isso sugere uma aceitação, uma resignação a esse novo estado das coisas, como se lutar contra isso fosse totalmente inútil. A partir dessa resignação, o foco muda. A questão não é mais só sentir o vazio, mas como a memória começa a preencher esse espaço. O passado deixa de ser uma simples lembrança e se transforma numa força dominante que controla tudo. E essa frase resume perfeitamente essa mudança. Cada passo treina a minha alma, a memória assume o controle total. Reparem bem na linguagem. A memória não apenas lembra, ela treina a alma, ela assume o controle total. É um processo ativo, uma dominação pelo passado. Dá até para a gente quebrar esse processo em 3 fases. Primeiro, cada passo, o que mostra que é algo contínuo, implacável. Depois, a alma é treinada, que implica uma adaptação forçada a esse domínio. E por fim, o resultado inevitável. A memória assume o controle total. É quase um golpe de estado interno. Com a memória no controle, a narrativa traz uma imagem muito poderosa, a da assombração. Vamos explorar como esse sentimento de domínio interno se manifesta na metáfora de um fantasma. O texto usa uma imagem bem clássica. Um fantasma foi deixado para trás de um tempo. Remete àquela ideia de um espírito de outra era, uma presença externa que assombra o presente, um vestígio do que já foi. Mas, e aqui está o pulo do gato, a linguagem muda de um jeito sutil. De um fantasma que está fora, a gente passa para eu uma sombra sobre mim no ar. A assombração já não é algo separado. A sombra está sobre mim. É algo íntimo, inseparável. O fantasma se tornou pessoal. Essa internalização da assombração nos leva ao ponto talvez mais doloroso do texto: a perda não apenas dos outros, mas de si. É aqui que começa a busca por uma identidade e uma conexão que se perderam. E a busca começa com um desejo, quase um sussurro, com os rostos que amamos. Onde estão essas pessoas? Onde foram parar as ligações que nos definiam? É uma procura desesperada no passado por algum tipo de validação, e a resposta encontrada é desoladora. Fotos antigas, mas ninguém me vê. Pensem nisso. A prova do passado existe, as fotos estão lá, mas a pessoa dentro daquelas memórias se tornou invisível, ninguém a reconhece. A ligação foi quebrada, até mesmo com o próprio passado. Por fim, o texto foca na natureza cíclica desses sentimentos que parecem não ter fim. O passado não é algo que simplesmente se deixa para trás, ele é um eco que continua a ressoar. O dilema central é capturado aqui. Não temos escolha a não ser entrar, mas as sombras ainda estão por perto. A vida exige que se siga em frente, que se entre no futuro. Só que o passado, as tais sombras, é um companheiro constante, do qual não se pode escapar. E então, chegamos à declaração final, a mais poderosa de todo o texto: eu, sombra, eu. Aqui já não existe distinção entre a pessoa e a sombra, entre o presente e o passado que assombra. Tudo se fundiu numa coisa só. É a afirmação de que a identidade agora é definida por essa perda. O que nos deixa com esta pergunta final:
que resume todo o sentimento do material. Se o passado se torna nossa sombra, se fundindo com a nossa própria identidade, será que ele desaparece de verdade algum dia? Ou será que a jornada não é sobre escapar da sombra, mas sim sobre aprender a viver com a sua presença constante?